Números primos, essas figuras enigmáticas divisíveis apenas por um e por eles mesmos, têm fascinado matemáticos por séculos. Desde os tempos antigos, esses números misteriosos têm sido objeto de estudo e admiração, com suas propriedades únicas e intrigantes. Sua distribuição, aparentemente aleatória, mas tentadoramente padronizada, guarda a chave para desvendar verdades matemáticas profundas. A busca por padrões nos números primos tem levado a descobertas surpreendentes e a novas teorias que continuam a desafiar nossa compreensão. Em 1859, um brilhante matemático alemão chamado Bernhard Riemann propôs uma hipótese, uma conjectura ousada, que mudaria para sempre a paisagem da teoria dos números. Sua hipótese sugeria uma conexão profunda entre os números primos e a função zeta de Riemann, uma função complexa que se tornou central na teoria dos números. Essa hipótese, agora conhecida como hipótese de Riemann, tornou-se o cálice sagrado da matemática, um enigma tentador que tem intrigado as mentes mais brilhantes por mais de um século e meio. A resolução dessa hipótese poderia abrir novas portas para a compreensão dos números e suas propriedades. Entender a hipótese de Riemann requer uma jornada ao coração dos números primos e sua dança intrincada ao longo da reta numérica. Cada número primo parece ocupar um lugar específico, mas a lógica por trás dessa distribuição ainda nos escapa. Números primos, os átomos do universo matemático, são os blocos de construção fundamentais a partir dos quais todos os outros números são construídos. Eles desempenham um papel crucial em várias áreas da matemática e da ciência. Sua natureza elusiva, no entanto, tornou incrivelmente desafiador prever sua ocorrência com absoluta certeza. Mesmo com séculos de estudo, os matemáticos ainda lutam para encontrar um padrão definitivo. Enquanto os matemáticos desenvolveram algoritmos sofisticados para encontrar e testar números primos, o padrão subjacente que governa sua distribuição permanece envolto em mistério. Esses algoritmos têm aplicações práticas, mas a teoria por trás deles ainda é um campo de intensa pesquisa. A hipótese de Riemann, com suas profundas implicações para nossa compreensão dos números primos e sua distribuição, permanece como um testemunho do poder e da beleza da matemática. Resolver essa hipótese poderia transformar nossa visão do mundo matemático. Sua resolução não apenas revolucionaria a teoria dos números, mas também teria consequências de longo alcance para outros campos, incluindo criptografia, ciência da computação e até física. A segurança de muitos sistemas de comunicação modernos depende da complexidade dos números primos. A busca por essa prova elusiva continua a inspirar gerações de matemáticos, impulsionando as fronteiras do conhecimento humano cada vez mais longe. A jornada para desvendar os segredos dos números primos é uma aventura intelectual que promete continuar por muitos anos. Bernhard Riemann, um nome sinônimo de gênio matemático, emergiu no século XIX como uma estrela brilhante no firmamento da matemática. Sua mente brilhante e suas contribuições inovadoras mudaram para sempre o curso da matemática moderna. Nascido em 1826 em uma pequena vila na Alemanha, o intelecto excepcional de Riemann era evidente desde tenra idade. Desde criança, ele demonstrava uma curiosidade insaciável e uma habilidade natural para resolver problemas complexos. Ele possuía uma capacidade incrível de compreender conceitos matemáticos complexos com facilidade, rapidamente superando seus pares em compreensão e perspicácia. Seus professores logo perceberam que estavam lidando com um prodígio, alguém destinado a grandes feitos. As contribuições de Riemann para a matemática estenderam-se muito além do reino da teoria dos números, abrangendo geometria, análise e física matemática. Ele introduziu conceitos que revolucionaram a forma como entendemos o espaço e as formas geométricas. Apesar de sua vida relativamente curta, interrompida aos 39 anos pela tuberculose, Riemann deixou uma marca indelével no mundo da matemática. Sua morte prematura foi uma grande perda, mas seu legado continua a viver através de suas descobertas. Suas ideias inovadoras e abordagens inovadoras para a resolução de problemas continuam a inspirar e influenciar matemáticos até hoje.
As técnicas que ele desenvolveu são usadas em diversas áreas da matemática e da ciência. O trabalho de Riemann sobre a geometria de superfícies curvas, por exemplo, lançou as bases para a teoria da relatividade geral de Einstein, demonstrando o profundo impacto de suas ideias em nossa compreensão do universo. Sem suas contribuições, a física moderna seria muito diferente. A obra-prima de Riemann, no entanto, permanece sua hipótese enigmática sobre a distribuição de números primos. Esta hipótese continua a ser um dos maiores desafios não resolvidos na matemática. Em seu artigo seminal de 1859, sobre o número de primos menores que uma determinada magnitude, Riemann revelou uma conexão profunda entre a distribuição de números primos e o comportamento de uma função complexa, agora conhecida como função zeta de Riemann. Este trabalho abriu novas fronteiras no estudo da teoria dos números. Essa percepção inovadora transformou o estudo dos números primos, elevando-o de uma busca aparentemente esotérica para um dos problemas mais fundamentais e desafiadores da matemática. A busca pela prova da hipótese de Riemann continua a ser uma das mais intrigantes e importantes na matemática contemporânea, inspirando gerações de matemáticos a explorar os mistérios dos números primos. No cerne da hipótese de Riemann está um objeto matemático de profunda beleza e complexidade, a função zeta de Riemann. Esta função, que pode parecer simples à primeira vista, é na verdade uma das mais intrigantes e misteriosas da matemática. Essa função, aparentemente inócua, definida por uma série infinita, guarda a chave para desvendar os segredos dos números primos e sua distribuição. A distribuição dos números primos é um dos problemas mais antigos e fascinantes da matemática, e a função zeta de Riemann oferece uma janela única para compreendê-la. Para apreciar a elegância e o poder da função zeta de Riemann, devemos primeiro mergulhar no reino dos números complexos, uma extensão fascinante do sistema de números reais familiar. Os números complexos não são apenas uma curiosidade matemática. Eles são fundamentais para muitas áreas da matemática e da física. Números complexos, denotados pelo símbolo i, onde i ao quadrado é igual a -1, expandem a tradicional reta numérica em um plano bidimensional, permitindo a representação de números com componentes reais e imaginárias. Essa representação bidimensional é crucial para a análise complexa e para a compreensão de muitas funções matemáticas importantes. Essa expansão para o plano complexo abre um tesouro de possibilidades matemáticas, permitindo-nos explorar conceitos e resolver equações que não têm soluções no reino dos números reais. A análise complexa, que estuda funções de variáveis complexas, é uma área rica e profunda da matemática. A função zeta de Riemann, definida para números complexos S, com uma parte real maior que 1, ilustra lindamente o poder e a versatilidade da análise complexa. Esta função não é apenas uma curiosidade teórica, ela tem aplicações práticas em várias áreas da ciência e da engenharia. A função zeta de Riemann, inicialmente definida como uma soma infinita, pode ser estendida para uma função definida em todo o plano complexo, exceto por um único ponto em S, igual a 1. Esta extensão é conhecida como continuação analítica e é uma ferramenta poderosa na análise complexa. Essa função estendida, conhecida como a continuação analítica da função zeta, exibe propriedades notáveis e revela conexões profundas entre áreas aparentemente díspares da matemática. A continuação analítica permite que a função zeta de Riemann seja estudada em um contexto muito mais amplo e revela sua verdadeira profundidade e complexidade. O gênio de Riemann estava em reconhecer o elo profundo entre os zeros dessa função, pontos onde o valor da função é zero, e a distribuição de números primos. Esses zeros, conhecidos como zeros não triviais, são fundamentais para a compreensão da distribuição dos números primos e são o foco de muita pesquisa matemática atual. Os zeros da função zeta de Riemann, pontos no plano complexo onde o valor da função desaparece, são a chave para desvendar os mistérios dos números primos. Riemann, em seu artigo inovador de 1859, classificou esses zeros em duas categorias: zeros triviais e zeros não triviais.
enquanto os zeros triviais, ocorrendo em inteiros pares negativos, são relativamente fáceis de entender. Os zeros não triviais, localizados dentro de uma faixa crítica no plano complexo, representam um desafio muito maior. A hipótese de Riemann, o cálice sagrado da matemática, faz uma afirmação ousada sobre a localização desses zeros não triviais. Ela afirma que todos os zeros não triviais da função zeta de Riemann estão em uma única linha vertical no plano complexo, conhecida como linha crítica. Essa declaração aparentemente simples, se comprovada verdadeira, teria implicações profundas para nossa compreensão dos números primos e sua distribuição, fornecendo uma ferramenta poderosa para prever sua ocorrência com precisão sem precedentes. Os zeros não triviais, como fantasmas indefiníveis, continuam a escapar das tentativas dos matemáticos de determinar suas localizações exatas. Embora inúmeros zeros tenham sido calculados e verificados como estando na linha crítica, uma prova geral de que todos esses zeros devem residir lá permanece indefinível. A busca por uma prova da hipótese de Riemann tornou-se uma odisseia matemática, uma busca pela verdade que cativou gerações de matemáticos e alimentou inúmeras descobertas em teoria dos números e campos relacionados.